Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Aqui você sempre aprende bastante em bem pouco tempo. Aqui no nosso novo podcast eu trago para vocês um tema sobre a inovação e a matemática. Você já parou para pensar qual a relação entre inovação e matemática? Bem, quando você pensa em inovação, é sempre um conceito muito amplo. Todo mundo que está inovando, né, está fazendo algo para resolver algum problema de uma maneira diferente, de uma maneira nova que ninguém tinha pensado antes. E muitas vezes, quando você pensa na ideia de inovação, expressões como pensar fora da caixa é uma expressão muito comum, é uma expressão recorrente que vocês devem ter ouvido bastante. E na matemática, quando você pensa em alguns desafios, né, como por exemplo o desafio de ligar os 9 pontos com 4 traços, é um desafio que, se você pensa da maneira tradicional, da maneira que você está acostumado, a primeira coisa que você pensa em fazer é colocar 4 traços ao redor, né, dos 9 pontos e termina fechando um quadrado, né? E aí termina sobrando um ponto no meio. Isso seria a forma convencional de pensar. Para resolver esse tipo de problema, você precisa inovar, né? Você precisa pensar de uma maneira que você vai usar os 4 traços e esses 4 traços vão abarcar, vão dar conta de passar por todos os pontos, mas de uma maneira nova, né? Então, a ideia de inovação, ela pode ser estimulada, então, com atividades, com situações problema, que você vai pensar de uma maneira diferente e assim você vai criar um novo padrão aos poucos na sua mente para você poder pensar coisas que você precisa fazer de maneiras novas, problemas que você já conhece, mas de uma nova maneira que vai ser totalmente diferente do que você já havia feito. Bem, é bem amplo aqui, não estou trazendo nenhum tipo de teoria que fundamente a ideia de inovação, mas eu quero falar principalmente da matemática, como as situações problemas podem estimular esse processo. E pensando principalmente na expressão pensar fora da caixa, fica aí a dica, né? Pega os 9 pontos, tenta ligar, né, os 9 pontos com 4 traços e vocês vão ver como é importante, né, sair ali dos 9 pontos, como seria a ideia de sair da caixa, né? Você tem que sair da ideia do contorno, né, do quadrado, quando você vê os 9 pontos. Então, esse é um desafio bem interessante para vocês pensarem. E outros desafios matemáticos, né, podem ajudar você a inovar, porque você vai tentar pensar de uma maneira diferente, e isso vai ajudar que você seja mais criativo, que você consiga desenvolver processos criativos quando você esteja em outras situações, problema do seu dia a dia. Então, ótimos estudos, contem sempre com a ajuda da matemática nos diversos aspectos da vida, um deles aí é a inovação, processos criativos, que é bem importante. Um forte abraço a todos e até a próxima.